Bom dia, meus amados irmãos, a paz do Senhor Jesus. Nós estamos aqui nesse dia maravilhoso, o dia que Deus nos deu, mais um dia para glorificar o seu nome, mais um dia para exaltá-lo, né? Então, graças a Deus por esse dia maravilhoso. E nós temos aqui hoje uma satisfação de compartilhar com você um texto da Palavra de Deus, nesse momento que nós estamos vivendo um mundo totalmente conturbado com essa doença, com essas coisas que estão acontecendo. Eu quero compartilhar com você esse texto da Palavra de Deus. Em Efésios capítulo 6, versículo 10, 11 e 12 diz assim: Finalmente, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que poderdes permanecer firme contra as ciladas do diabo. Pois não é contra a carne e o sangue que temos que lutar, mas sim contra as principados, contra a potestade, contra os príncipes do mundo dessas trevas, contra as hostes espirituais da iniquidade nas regiões celestiais. Nós estamos vivendo num momento de guerra. Estamos numa guerra. E essa guerra não é contra a carne, nem contra o sangue, não é contra as pessoas, não é contra os humanos, não é contra a gente, mas é contra as hostes espirituais da maldade. E a Bíblia nos ensina, irmãos, que essa guerra é uma guerra do bem contra o mal. É uma guerra da luz contra as trevas, das trevas contra a luz. É uma guerra da verdade contra a mentira. É uma guerra contra a falsidade e a verdade. Então nós temos uma guerra muito forte. E essa guerra, irmãos, é necessário nós tomarmos o conselho da Palavra de Deus, quando ela fala que nós devemos revestir-nos de todas as armaduras de Deus para resistirmos no dia mau. Então nós estamos vivendo o dia mau. O dia mau é quando nós vemos que a escuridão, que as trevas, ela tem de alguma maneira tentado destruir a verdade. Nós percebemos que as trevas, ela quer de qualquer maneira subjugar a verdade, ela quer de qualquer forma subjugar a luz. E nós temos que lutar contra essas trevas. Nós temos que lutar contra os principados da maldade. E a Bíblia dá-nos um conselho: fortalecei-vos no Senhor. Então é o primeiro momento que nós temos que fazer para lutar contra essas hostes da maldade, é nos fortalecer no Senhor. Como é que se fortalece? Se fortalece na união dos irmãos, na unidade da igreja, na unidade das pessoas, né? Se fortalece buscando a presença de Deus, se fortalece tendo compaixão com os outros, porque a Bíblia nos ensina, irmãos, que nós temos que tomar essas armaduras. E a Bíblia é bem clara aqui em Efésios: fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. A nossa luta não é contra nosso próprio braço. A Bíblia diz: maldito o homem que faz do seu braço a sua própria força. Então nós sabemos que a nossa força é humana. E a nossa briga, a nossa luta não é humana, é contra as hostes da maldade. Mas nós entendemos, queridos, que se nós lutarmos contra a nossa própria força, se nós lutarmos com a nossa própria força, melhor dizendo, nós não vamos vencer. Eu vejo a grande batalha de Davi e Golias. Davi, ele não lutou com as suas próprias forças, mas ele lutou na força do poder do nome de Deus. Então a nossa briga, a nossa luta tem que ser com o poder do Senhor, na força do poder do Senhor, e não na nossa força humana. Se eu e você tentarmos lutar nesta guerra, nessa luta das trevas com a luz, da verdade contra a mentira, do poder do mal contra a verdade, contra o bem, nós, humanamente falando, nós não vamos vencer. Nós não venceremos na força humana, mas só venceremos na força do poder do Senhor. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais estar firme contra as ciladas do inimigo. O diabo sabe que
nós temos a força do Senhor. E para nós vencermos, nós precisamos estar unidos com essa força do Senhor. Nós vemos o mundo hoje, nós vemos o governo, por exemplo, um exemplo claro do que é a guerra contra o bem. Nós vemos aí a esquerda, nós vemos aí a oposição, nós vemos aí pessoas malignas tentando de qualquer custo derrubar o governo, derrubar o presidente da nação. E ele, na força humana dele, ele não vai conseguir. Então, por isso que nós precisamos estar orando pelo presidente, para que ele possa vencer essa guerra. Porque nós vemos que a esquerda está aparelhada em todos os cantos do governo, quer no STF, quer na Câmara, quer no Senado, quer em muitos lugares, juízes, pessoas estão aparelhadas com a esquerda. E nós sabemos que a esquerda, ela é maligna, ela é comunista. E a Bíblia nos ensina que o cristão não pode viver debaixo desse jugo pesado da esquerda maligna, da esquerda maldita. Então nós não podemos viver debaixo desse jugo maligno de Satanás. Satanás, o diabo, os príncipes das trevas, as hostes da maldade, conforme diz a palavra, ele quer destruir o homem. Por que o homem? Porque o homem é a criatura de Deus, é a primazia de Deus. Foi uma das primeiras coisas que Deus criou o homem. O homem, ele é a coroa da criação de Deus. Ele criou o homem para a sua glória e louvor. E Satanás sabe disso. Ele sabe que Deus ama a pessoa humana, que ele sabe que Deus ama o homem, e por isso ele quer destruir. Como é que ele destrói? A Bíblia nos ensina que tem várias coisas que Satanás faz. A primeira coisa que ele faz é que ele tenta o homem, né? Nós vemos aqui que a primeira coisa que ele fez, ele enganou a Eva. Lá no Jardim do Éden, ele transformado numa serpente, ele enganou Eva. E depois de enganar a Eva foi até Adão e juntos comeram da fruta que não poderiam mexer. Então, o primeiro passo que Satanás faz para destruir o homem nessa guerra é enganá-lo com supervisão, com coisas supérfluas, não é? Melhor dizendo, com coisas que não estão ao alcance do homem. Ele engana o homem através do dinheiro, através da fama, através do orgulho, através das vaidades, da mentira, dos enganos. Ele engana a Eva, né? Então nós vemos aí na sociedade pessoas malignas enganando uns aos outros. Nós vemos ali nos poderes executivos do Brasil pessoas enganando umas às outras com falsidade, apunhalando pelas costas, fazendo coisas terríveis para destruir uma nação, com o objetivo de implantar no país o comunismo. Então nós podemos entender que Satanás, ele se transfigura em anjo de luz para enganar as pessoas. E muitas pessoas estão sendo enganadas através de falsas profecias, através de falsos pastores, através de falsos líderes, através de falsas pessoas com o objetivo de destruição e não com o objetivo de construção, de construir vidas. Então, a primeira coisa que nós podemos entender é que Satanás, ele engana as pessoas. Eu, meus amados irmãos, eu e você, não podemos deixar de ser enganados. Não podemos ser enganados, melhor dizendo. Satanás, ele vem com esse objetivo de enganar as pessoas. Mas eu e você não podemos ser enganados. Nós temos o Espírito Santo, que nos dá o discernimento de como agir, de como viver, de como ser. Então não seja enganado. Não seja enganado pelas hostes da maldade. E a segunda coisa que ele faz, ele tenta. Além de enganar a pessoa, ele vem com a tentação, né? Ser tentado não é pecado, mas deixar a tentação dominá-lo, aí se torna pecado. Então, Satanás vem com o segundo objetivo de tentar a pessoa. Ele, quando Jesus foi batizado com o Espírito Santo, aliás, quando ele foi batizado no Rio Jordão, melhor dizendo, ele foi levado ao deserto para ser tentado pelo diabo. O diabo tentou Jesus durante 40 dias e 40 noites, quando ele esteve em jejum. Mas Jesus combateu Satanás com a palavra de Deus.
Então nós podemos vencer Satanás através da palavra do Senhor. Confiança na palavra de Deus. Saber que a palavra do Senhor, ela pode nos dar a vitória. Para mim e você ter a vitória, nós podemos acreditar que o amanhã será melhor que hoje. Então não deixe ser tentado. Quando a tentação vier, seja esperto, seja prudente, como a serpente, né? E manso como a pomba. Ele tentou Jesus no deserto. E ele vem tentar a humanidade de várias maneiras, através de prazeres, através de orgulho, de vidas fáceis aqui na terra. Eu e você podemos vencer. Se nós queremos vencer, nós temos que lutar contra as armas, contra as hostes da maldade, usando as armas do Senhor. E a Bíblia diz, revestido de toda a armadura de Deus. Então nós temos que buscar essas armaduras que Deus nos dá para a proteção da nossa vida. E a terceira maneira que ele vem para atacar a pessoa. Ele ataca uns aos outros. A Bíblia diz que ele vem subjugar o homem. E através dos ataques, né? Ele ataca através das mentiras, através das enfermidades, através de muitas outras coisas. E Satanás pode, quando ele quer, ele consegue. Mas eu e você, se vigiarmos e orarmos, não seremos tentados, não seremos, de certo modo, subjugados Satanás. Nós podemos também entender que Satanás vem para matar, destruir e roubar. Mas eu e você podemos vencer o diabo através da nossa vida com Deus. Seja firme, seja constante na obra do Senhor, porque o Senhor nos dá o livramento. A Bíblia diz aqui em Coríntios, capítulo 10, um texto muito interessante que eu quero compartilhar com você. Ele diz assim: pois as armas da nossa milícia não são carnais, mas poderosas em Deus para demolição das fortalezas. As nossas armas da nossa milícia não são carnais, mas poderosas em Deus para a destruição da fortaleza. Então, como é que nós podemos vencer? A Bíblia diz que as nossas armas da nossa milícia, da nossa luta, não são carnais. E a Bíblia diz lá em Efésios que a nossa luta não é contra a carne, nem contra o sangue, nem contra as pessoas, nem contra qualquer ser humano, mas contra as hostes da maldade, contra os poderes tenebrosos desse mundo. E o diabo veio para destruir, matar e roubar. A Bíblia nos ensina que nós temos que vencê-lo. E para vencê-lo, nós temos que usar as armaduras de Deus. A Bíblia fala que nós temos várias armas. As armas, o capacete da salvação, nós temos a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, nós temos a oração, nós temos armaduras, nós temos muitas coisas em comum para vencer. Eu quero falar aqui com você 4 armas poderosas em Deus, porque a Bíblia diz que as nossas armas, elas são poderosas em Deus, poderosas em Deus para a destruição das fortalezas. O que é uma fortaleza? Fortaleza era uma muralha que era criada em volta da cidade. Por exemplo, a cidade de Jericó, ela tinha uma muralha muito grande, e ali tinha uma fortaleza que ninguém conseguia ultrapassá-la. Então a fortaleza era isso. E Satanás, ele cria essas fortalezas para que o homem não consiga vencê-lo. Mas nós temos 4 armas, 4 armas que nós podemos ter. A primeira é a oração. Orai sem cessar, Jesus disse. Então nós temos que orar. A oração faz com que a gente consiga vencer todas as trincheiras malignas. Sem oração, irmão, nós não conseguimos vencer. Sem oração, nós não poderemos vencer as lutas. Então eu e você temos a incumbência de orar. Ore. Se você não consegue orar muito tempo, ore andando pela rua, ore dirigindo seu carro, ore deitado na sua cama, ajoelhe. Tenha um momento de oração, fale com Deus sobre os seus problemas, sobre a sua família, sobre os seus filhos, sobre os seus parentes, sobre os seus vizinhos, amigos. Ore, fale com Deus como Satanás está afligindo você. Fale com Deus como Satanás está humilhando você ou não. Então a oração
é a chave para a vitória. Orar faz parte da vida do cristão. Então, a oração é a alavanca que move todas as trincheiras, toda a fortaleza do inimigo. E a segunda coisa é a palavra de Deus. Jesus, quando ele foi tentado no deserto, ele venceu Satanás citando a palavra, está escrito. Então, quando você e eu começarmos a entender que a palavra de Deus é a garantia para a nossa vitória, então nós já somos mais que vencedor. A terceira coisa que eu quero falar para você, que é a fé. A fé é uma arma poderosa contra as dúvidas que o inimigo causa. Eu vejo Satanás como aquele bichinho chamado castor, que ele derruba a árvore através da raiz, ele come a raiz, ele destrói a raiz e a árvore tomba. Então Satanás sabe que a nossa fé é a nossa raiz, que a nossa fé é o que nos vence o mundo. A palavra de Deus nos ensina que a fé é o firme fundamento e a prova das coisas que não se veem. Firme fundamento é a base de tudo na nossa vida. Sem fé, a Bíblia diz em Hebreus que é impossível agradar a Deus. Então é pela fé que eu e você vencemos as lutas, é pela fé que nós conseguimos obter a nossa vitória. Então tenha fé diante dos seus problemas, tenha fé diante das suas dificuldades, tenha fé diante das suas enfermidades. O Brasil precisa de fé e nós acreditamos que a fé é o firme fundamento, é a base, é a única coisa que faz com que a gente consiga vencer. Então, por último, nós temos uma arma poderosa, é o sangue de Jesus. O sangue de Jesus, ele veio para a purificação do pecado. O sangue de Jesus, a Bíblia diz que ele tem o poder de purificar todo o pecado. E quando nós falhamos, quando nós erramos, quando nós cometemos pecado, é o sangue de Jesus que nos purifica. A Bíblia diz que o sangue de Jesus purifica de todo pecado. Se confessarmos os pecados, ele é fiel para nos perdoar, e o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Aí nós temos também o nome de Jesus. A Bíblia diz que o nome de Jesus é o que nos dá a vitória. É o nome de Jesus que faz com que Satanás se retire. É o nome de Jesus que nos garante essa vitória para a glória do Senhor. Então use as armaduras, use as armas que Deus te deu na sua vida. Use o cinto da verdade, use as armas que Deus te deu para você vencer. Você é uma pessoa mais do que vencedor. Jesus já venceu por você na cruz do Calvário. Eu e você podemos vencer se nós acreditarmos que temos confiança uns nos outros e a união da igreja consegue vencer. Nesse momento de dificuldade que o mundo está vivendo, os cristãos precisam se unir cada vez mais. Eu fico vendo o Facebook, quantas igrejas estão fazendo live nos momentos de culto. Nunca se foi pregado tanto o evangelho como se está sendo pregado no dia de hoje. Nós vemos as pessoas, pastores, ministros de Deus sendo levantados na terra para pregar o evangelho. E nós vemos também que Satanás está criando barreiras difíceis para que as igrejas sejam abertas. Mas nós podemos vencer em nome de Jesus. Eu e você somos mais do que vencedor por aquele que nos amou. Então, meu amado, meu amigo em Cristo Jesus, nesse dia de hoje, se você está passando por problemas, se você está passando por alguma coisa difícil na sua vida, você pode pegar as armas duras de Deus e se revestir na força do Senhor, na força do seu poder, e não lutar com as suas próprias forças, mas buscar as armaduras de Deus para revestir contra as astutas ciladas do inimigo. Que Deus abençoe você. Que Deus te dê força nesse dia de hoje para você vencer, para você ficar firme contra as astutas ciladas do inimigo de nossas almas. Eu quero fazer uma oração com você nesse dia. Se você ainda não aceitou Jesus e deseja aceitá-lo, esse é o momento para a sua vida. Esse é o momento que Deus te deu para aceitar Jesus. Feche seus olhos, ore comigo e Deus vai abençoar você. Querido Deus, em nome de Jesus, nesse dia de hoje, eu quero estar colocando meus irmãos, meus amigos, meus parentes, meus queridos, nossas igrejas, nossos pastores em todo canto do Brasil, pastores de todas as denominações, que o Senhor esteja revestindo com as armaduras de Deus a cada pessoa,
que o Senhor esteja revestindo com a palavra do Senhor, com a força do Senhor, com o poder do Senhor, com as armas que o Senhor nos dispõe para lutarmos contra as astutas ciladas do inimigo. Que o Senhor afaste de nós toda a força contrária, todas as ciladas do diabo, que o Senhor destrua todas as armaduras do cão, do inferno, que o Senhor proteja nosso presidente, que essas armaduras malignas que estão investindo contra a pessoa dele, contra a família dele, que o Senhor destrua, Senhor, para a glória de teu nome. Que todas as setas do diabo sejam repreendidas pelo sangue, pelo nome de Jesus, pelo poder do nome de Jesus. Que toda a força contrária seja destruída na vida dos pastores, dos ministros, dos nossos irmãos. Que toda enfermidade seja repreendida em nome de Jesus. Que as setas do coronavírus seja quebrada. Que o Senhor providencie uma vacina, Senhor, contra isso. Que o Senhor abençoe cada pessoa nesse mundo, cada um de nós, para a glória de Deus. Dá-nos força nesse dia de hoje, abençoando nossos irmãos, nossos parentes, nossos amigos, em nome de Jesus. Se porventura alguém ouviu esse vídeo, resolveu aceitar Jesus, que o Senhor abençoe essas pessoas para a glória de Deus. Em nome de Jesus, para a glória do Senhor, em nome de Jesus Cristo. Muito obrigado. Amém. Que Deus te abençoe nesse dia, que você seja realmente feliz, que você possa contar com a tua vitória, porque Deus veio para te dar vitória, em nome de Jesus. Um forte abraço, que Deus abençoe você.